A verdade é que esse vídeo aqui vai ser um bolo misto, uma salada de fruta, porque eu deixei de fazer um vídeo pra vocês por culpa minha, burrice minha pura mesmo. Era pra hoje de manhã ter saído um vídeo meu, na verdade, falando sobre o final de semana do Felipe Drogovic, falando sobre ele na Fórmula E e toda a questão de como ele foi bem, como a corrida dele foi realmente muito boa. Ele fez um grande final de semana na Fórmula E, apesar de no sábado não ter pontuado, mas também levou 300 punições 300 posições de punição na corrida. E no domingo, apesar de não ter se classificado tão bem, fez uma grande corrida para pontuar, né, no primeiro final de semana dele na Fórmula E pela Mahindra, que se não der certo na Fórmula 1, ele é amigo do engenheiro lá, então pode ser que dê certo pelo menos dele para alguma categoria de ponta e ter corridas com frequência no mundo do automobilismo. Mas deu merda no arquivo, e daí era meio tarde já quando eu percebi, daí eu só mudei o vídeo pro dos youtubers, que foi o que saiu hoje de manhã. E é isso. É a vida, e eu ia fazer hoje ele à tarde, só que hoje à tarde resolveram sair todas as notícias possíveis sobre a Cadillac, né? Hoje à tarde resolveu sair todas as notícias possíveis sobre pilotos ali, resolveram só o anúncio que não saiu, tá? Desculpa de desapontar nessa. Só o anúncio que ainda não saiu, mas basicamente todos os rumores ali resolveram cair no colo justo hoje. Começando o primeiro, né, o que liberou esse dominó gigantesco de notícias aí. Aparentemente, o jornalista Ed Spencer, publicando pela Auto Evolution, soltou a informação de que, basicamente, o Sérgio Pérez vai fechar com a Cadillac em 2026. E isso vai ser anunciado depois do GP da Hungria, durante a pausa de agosto. Pouco depois, inclusive, do GP da Hungria, a Cadillac vai anunciar o Sérgio Pérez como piloto da equipe. E ele aponta aqui alguns detalhes, que seria um acordo muito vantajoso para os dois lados, porque o Pérez ia ganhar um salário muito alto, ele ia realmente receber um salário muito bom, um salário top de linha, considerando os salários da Fórmula 1, e ele ia trazer com ele um patrocínio gigantesco envolvendo o Carlos Slim, que é basicamente o cara que, por algum motivo, ama o Pérez e banca tudo que ele faz, né? Então, seria um acordo lucrativo para os dois lados, o Pérez recebendo um salário gordo e o Pérez trazendo um patrocínio enorme do Carlos Slim para a equipe da Cadillac de Fórmula 1. E isso já fecharia um dos primeiros grandes gaps que existem hoje, né? Porque sabia-se que ficava entre Pérez e Bottas a vaga. E com os rumores recentes da Alpine de que supostamente eles estariam indo atrás do Bottas, fica então meio que já claro exatamente o que pode acontecer. A Alpine, nessa suposta busca de vender a equipe, inclusive vai ter até um outro vídeo sobre uma cagada que a Hyundai fez em relação a tudo isso, vai sair amanhã, eu acredito. E com essa suposta tentativa de venda da Alpine, o Bottas seria a melhor opção e quem eles estariam buscando para trazer para a equipe em 2026. Agora, o Pérez, então, fica como o candidato principal para a Cadillac. E faz sentido, a equipe norte-americana, apesar dele ser mexicano, traz dinheiro para os dois lados, faz sentido. Ele é um bom piloto, mesmo ele tendo ido mal na Red Bull, o tempo está inocentando ele. Porque ele continua sendo o melhor segundo piloto que a Red Bull teve nesses últimos anos, o que prova o quão difícil esse carro é de pilotar e que alguém tão experiente como o Pérez era o único que conseguia se aproximar do Verstappen de alguma forma, mesmo que nos últimos anos não tenha conseguido tanto. Ainda assim, você teve vários outros nomes que passaram por lá e não deram certo. Mas, diferente deles, o Pérez foi o que mais conseguiu dar certo. É um cara que venceu corridas na Red Bull, é um cara que pegou pódios na Red Bull. Então, outros pegaram também, claro, mas ainda assim não eram com tanta frequência, ou pelo menos não conseguiam ser tão próximos do Verstappen quanto o Pérez foi. E ele é um ótimo piloto, fez carreira dele em equipes de meio de pelotão, diversas vezes sendo considerado um daqueles pilotos injustiçados. Nossa, tô batendo esse microfone a rodo. Como um cara que merecia ter ido pra Fórmula 1, mas nunca teve essa oportunidade. E agora ele vai ter, supostamente, essa oportunidade. Ele teria fechado com a Cadillac, que vai ser anunciado em agosto. O problema é que esta notícia foi a primeira pecinha do dominó, né? Derrubou. E foi destruindo tudo. Porque pouco tempo depois saiu uma notícia aqui que eu peguei pelo Motorsport Brasil, escrita pela Isa Fernandes, a matéria, de que, conversando com o Motorsport, é uma entrevista exclusiva ao Motorsport, o Mick confirmou negociações com a equipe norte-americana. Basicamente dizendo, sim, obviamente as conversas estão rolando, a comunicação tem sido muito positiva, é um grande projeto, há uma quantidade fantástica de pessoas que eles já contrataram para isso, é um projeto incrível, uma grande história. Então é algo que me faz sentir honrado de fazer parte negociando, e é uma posição ótima para se estar. E essa frase, no fundo, ela não quer dizer nada, né? Essa é a verdade. Ele basicamente,
encheu linguiça. O último parágrafo da redação... O penúltimo parágrafo da redação modelo Enem, que você precisa encher linguiça antes da conclusão ali, ficar enchendo um monte de palavra, dando círculo, falando a mesma coisa, sabe? Que você inventa 1 milhão de palavras que são a mesma palavra, só que você coloca formas diferentes de escrever a mesma palavra para alongar a linha e dar um mínimo de linhas suficiente para você poder ir para a conclusão. Foi o que o Mick Schumacher fez nessa entrevista. Sim, obviamente as conversas estão rolando, ok? Normal? Conversas rolando. Perfeito. A comunicação tem sido muito positiva e é um grande projeto. Uma quantidade fantástica de pessoas que contrataram para isso. É um projeto incrível. Você tá percebendo que aqui ele já, na segunda linha, ele já começou a repetir, né? Ele começa com, é um grande projeto. Há uma quantidade fantástica de pessoas que eles já contrataram pra isso. É um projeto incrível. Ele só foi alongando a mesma frase, né, pra deixar ela maior. Não precisava, mas ele só foi alongando ela. Depois ele continua. É uma grande história. Então é algo que me faz sentir honrado de fazer parte. Negociando. É uma ótima posição pra se estar. Cara, ele levou 4 linhas de texto, né, obviamente falando, mas ele levou 4 linhas de texto pra dizer, sim, eu tô negociando com a Cadillac e tô muito feliz deles estarem me considerando. É isso. Ele só encheu uma grande linguiça pra dar mais importância pro texto. Porque, de novo, na minha concepção, o Schumacher não é o favorito pra essa vaga, pra Cadillac. Eu acho que ele, inclusive, está abaixo de uma lista com vários outros nomes que incluem Guan Yu Zhou e até mesmo o próprio Valtteri Bottas, porque o caso da Alpine não é certeza. Mas a Cadillac já quer garantir o primeiro piloto deles logo. Porque também em Miami surgiram alguns rumores de que o Pérez poderia ir para a Alpine. Só que o que disse, inclusive a própria reportagem aqui da Auto Evolution, é de que isso daí foi só buzz feito pelos agentes do Pérez pra que a Cadillac se preocupasse e falasse, ok, não, a gente precisa assinar ele logo. Senão a gente vai perder para outro. Mas na verdade ele nunca considerou a Alpine, ele preferia a Cadillac mesmo. Isso é um trabalho muito bem feito dos agentes do Pérez. Completamente diferente do que os agentes do Drogovic fazem. Mano, um bando de... Nossa, cara, é que eu não quero falar, mano. Mas é um bando de incompetente, velho. Essa é a única solução, essa é a única resposta que eu posso ter. Porque saiu outra notícia do Motorsport, dessa vez escrito pela Lívia Veiga, e dizendo sobre uma fala que o Drogovic teve numa entrevista exclusiva com a Giuliana Serrazoli. Basicamente ele falou, não tive essas conversas até agora relacionado a conversas com a Cadillac. Então, tomara que seja assim mesmo, tomara que eles estejam assim, no caso de ainda procurando talentos e não contataram todo mundo. Se a gente vir que tem oportunidade, a gente pode conversar sempre, mas no momento não parece que tá... Mas no momento não parece. Tá mais um ano parecido com 23 e 24, quando as equipes ficaram congeladas. E, cara, com todo respeito, se essa fala do Drogovic for verdadeira... Drogovic, como você não demitiu quem é o empresário, cara? O que tá acontecendo? O empresário sabe o seu segredo que você usa calcinha pra você não demitir ele. Cara, ou esses empresários, eles estão ganhando, tipo, um cheque gordo de comissão do contrato dele com a Aston Martin pra ele ficar sentado lá no banco e não querem perder isso. Porque, cara, eu não consigo acreditar. Eu realmente não consigo acreditar que ele não teve uma conversa com a Cadillac até agora. Se isso é verdade... Meu Deus do céu, Drogovic. Eu realmente não sei, calma. O empresário do Felipe Drogovic é o Amir Nasser, que é tio do Felipe Nasser. Isso já começa a explicar muita coisa, né? Porque o Felipe Nasser ali teve uma carreira que poderia ter sido muito mais na Fórmula 1, mas alguns fatores acabaram ferrando com ele. Mas, cara, com todo o respeito do mundo aí ao Amir Nasser, mas, velho, mano, faz o seu trabalho, cara. Como você quer me dizer que o Felipe Drogovic ainda não teve conversas com a Cadillac, enquanto o Mick Schumacher já teve conversas, isso tá se vendendo com essas conversas avançadas todas. Claro que pra mim aquilo lá foi mais injeção de linguiça do que qualquer outra coisa, mas, cara, não faz o menor sentido você ser agente de um piloto que desesperadamente quer entrar na Fórmula 1 e merece uma oportunidade pra isso, e você não tá assediando todas as equipes com a menor possibilidade de ter uma vaga. Eu não consigo acreditar que isso seja verdade, velho. Primeiro de tudo, parabéns pro Pérez por ter conseguido a vaga. Ele é um piloto que não merecia ter saído da Fórmula 1. Eu me arrependo de ter dito que ele merecia na época. Hoje eu digo que eu me arrependo. Ele é um bom piloto e merecia estar na Fórmula 1. Outro piloto que merecia uma oportunidade é o Felipe Drogovic, mas ele provavelmente vai perder essa oportunidade, seja pra Guan Yu Zhou, seja pra Mick Schumacher, porque aparentemente quem controla a carreira dele não faz o trabalho direito.
Mas considerando que, né, é tio do cara que também teve a carreira ferrada na Fórmula 1, não tenho muito como pensar em outro cenário nisso daí também não, velho. Pô, com todo respeito do mundo, cara, eu fico inconformado com um negócio desse.